outra vez à beira-mar. E uma numerosa multidão se reunia em volta dele, de modo que entrou no barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e durante o seu ensino dizia: escutem, ouçam, eis que um semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, se secou. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A semente brotou, cresceu e produziu a 30, 60 e 100 por um. E Jesus acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, começaram a lhe fazer perguntas a respeito das parábolas. Jesus disse a eles: a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas os de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Então Jesus lhes perguntou: se vocês não entendem essa parábola, como compreenderão todas as outras? O semeador o semeador semeia a palavra. Estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando a ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada deles. Estes são semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações desse mundo, a fascinação da riqueza e as outras ambições aparecem e sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30 e 60 e a 100 por um. Até aqui a palavra do Senhor. Aleluia. Crianças, no final da pregação, nós temos um momento de perguntas e comentários. Então eu preciso que vocês prestem muita atenção, porque se vocês quiserem fazer alguma pergunta ou um comentário, vocês podem fazer depois, tá bom? Vamos orar? Peço para que o Senhor fale ao seu coração e que o bom pastor semeie a palavra no seu coração. Senhor, planta a boa semente nos nossos corações, que os nossos corações possam ouvir a palavra, recebê-la e dar frutos. Abre os nossos ouvidos e os nossos corações para receber a palavra do bom semeador, que é Jesus Cristo. Assim que oramos, em nome dele. Amém. Amém. Crianças, imagino que os papais de vocês tenham plantas como essa, não tem? Tem, Nicolas? Quem sabe o nome dessa planta aqui? Não sabe? Algum adulto sabe? Deixa eu levantar. Suculenta, não é? Suculenta, né? Suculenta. Gostaram dessa planta? É. E essa planta? Diácono, desculpa, tá? Vai fazer sujeira. Eu já peço perdão aí. E desculpa também tia Nath por estragar suas plantas. E essa aqui, gostaram do roxinho dela? Ela é simples, mas ela é bonitinha, né? Roxinho igual a roupa da Aline. Tá vendo? Imagine se o mundo fosse cheio de plantas. Não ia ser mais legal? Você gosta de plantas de que cor, Nicolas?
Não tem preferência. Azulada. Você sabia que em Brasília, nesse período assim, é cheio de ipês? E aí os ipês dão show. Tem plantas azuis, amarelas, Luli. Plantas muito bonitas que caem no chão, plantas brancas. Nossa, imaginem, amados, se o mundo fosse cheio de cor, cheio de plantas. Não seria legal? Sabe o que é a primeira coisa que Deus fez ao criar o mundo? Quem lembra? Haja luz. Foi um jardim, um lugar cheio de plantas. E quando o semeador sai a semear, quando a tia Nath mexe no adubo dela e me faz ir no CEAGESP 2 da manhã, o que ela espera? Que a planta cresça, não é verdade? Se você estiver plantando maçã, Melissa, você espera que a maçã dê uma macieira, cheia de maçãs gostosas. Você gosta de maçã? Então, é bom, né, Duda? Nossa! E o Senhor é esse semeador que saiu a semear plantas muito gostosas, muito bonitas, como essas. E Ele espera que essas plantas frutifiquem. Amados, hoje nós veremos que nós somos as sementes que o Senhor planta no grande jardim. E Ele espera que nós frutifiquemos, tragamos beleza para o mundo. Ele nos faz frutificar. Então aperte os cintos, crianças, nós vamos escutar a palavra do Senhor, como nós ouvimos ontem. A palavra é a revelação do próprio Deus. Então, no momento em que abrimos a palavra, o Senhor se revela. Bem, vocês sabem que o primeiro ato administrativo do Senhor foi plantar um jardim. O jardim era maravilhoso. Você sabe já que Éden significa delícias, prazer. Então a presença do Senhor é cheia de beleza, de delícias. Estar com o Senhor é esse lugar maravilhoso, cheio de plantas bonitas. O Senhor deu inclusive a Anitta toda essa graça que ela tem de fazer arranjos maravilhosos, porque foi o próprio Deus quem ensinou a Anitta. Foi o próprio Deus quem fez essas plantas, os arranjos. E crianças, nós não vivemos em um mundo cheio de plantas, cheio de beleza, cheio de árvores, cheio de estradas boas. Por que não? Por causa do pecado, amados. O pecado faz isso. Não sei se você já teve essa experiência de plantar alguma planta em casa e logo depois a planta morrer. A minha. Pode até ser suculenta, você não precisa fazer nada. Talvez você seja o craque em matar plantas. Mas o pecado faz isso. O pecado nos consome. O pecado nos mata por dentro. O pecado faz com que as plantas não sejam bonitas, crianças. O pecado faz com que a gente não floresça. E foi isso que aconteceu no primeiro jardim. O pecado fez com que as pessoas saíssem da presença de Deus e não florescessem. Percebe? E aí o que Deus faz em Gênesis 12? Chama uma família. Constrói uma família para florescer o mundo. Abraão, com o povo de Israel. Só que você já sabe o que acontece com Israel. Eles fazem de tudo, menos florescer. Não foi isso que o nosso irmão Marcos leu no início do culto, em Isaías capítulo 5? Israel era uma vinha maravilhosa para produzir uvas deliciosas, uvas boas, uvas gostosas. Já comeram uvas boas, Luli? Você gosta de uva verde ou da uva roxa? As duas. Roxa, as duas, eu também gosto das duas. E aí, sabe quando você vai assim, no seu potinho de uva, querendo comer uma uva muito boa, Miguel? E aí você vê aquela uva borocochô? É ruim, né? Isso era Israel. Deus queria pegar uvas maravilhosas, grandes, fortes, gostosas, mas só havia uvas ruins, uvas bravas, uvas sem sabor. É isso que o pecado faz com o mundo. E nós vemos Jesus contar uma história exatamente como a história de Israel. De um semeador que semeia sementes e de 4 tipos
3 não dão frutos. Nós vimos sementes, por exemplo, que caem à beira do chão, porque Satanás vem e logo pega. Vocês lembram da história dos egípcios? Ou dos próprios cananeus, que viram o que Deus fez, crianças? O que Deus fez no Egito, Melissa? Você lembra? Deus destruiu o Egito, jogou pragas, libertou o povo. Você lembra, Miguelzinho? E os egípcios acreditaram em Deus? Pois é, fogo, não é? Amados, nós vimos sementes que caíram em solos rochosos, que logo frutificaram, mas que não tiveram raiz. Quem lembra de Saul, primeiro rei de Israel? Saul, amados, o primeiro rei de Israel, ouviu a palavra. Foi ungido rei. O Espírito do Senhor estava sobre ele, mas logo fez votos impensados. Sacrificou errado. Pensou em honrar mais a si mesmo do que o reino de Deus. Ou mais, há sementes que até frutificam, mas amam tanto outras coisas que não cresceram, e os espinhos morreram. Quem lembra de Salomão? Salomão foi filho de... Vai, crianças, escola bíblica. Quem está vindo na escola bíblica? O que vocês estão aprendendo no culto? Saul foi filho de... Davi, muito bem. E quando Salomão foi ungido rei, o que ele pediu para o Senhor? Sabedoria, muito bem, Marquinhos, parabéns, escola bíblica, hein? Ele pediu sabedoria, ele foi um rei tão bom, frutificou, a rainha de Sabá foi até Salomão. Mas e aí? Se juntou com mulheres que não faziam parte do povo de Deus. Salomão se corrompeu e logo começou a amar outras coisas e não deu mais frutos. Amados, como vários na história de Israel,